Vamos até à palavra e vamos continuar na carta aos Hebreus, no capítulo 6, e eu vou ler dos versículos 13 até ao fim do capítulo 6. E aqueles que puderem, vou-vos pedir para ficar de pé. Vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O sermão que eu vos quero pregar esta manhã tem o título Ter de esperar por promessas. Ter de esperar por promessas. E reconhecemos, nós não gostamos de esperar por promessas por cumprir. Sejam elas feitas por governos, políticos, quem quer que seja. Se temos que esperar por promessas por cumprir, isso no geral não é uma ideia que nos entusiasme muito. Mas, abrindo a palavra, o que nós encontramos é um Deus que não só faz promessas, como as cumpre em Jesus. E não só nos faz promessas, como em Jesus nos ensina a esperar como deve ser. E assim, muito breve, é a tese, é o sermão que eu vos quero pregar esta manhã. Por isso, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos possa dirigir e que possa a sua palavra ser pregada. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esta igreja aqui em Algés, por podermos rever pessoas, por podermos viver em comunidade, podermos abrir a palavra juntos e por não nos estarmos a pregar a nós mesmos, Senhor. É isso que eu te peço esta manhã, que possa ser a tua palavra pregada, mesmo quando assuntos são difíceis como este de termos de esperar. Senhor, há coisa mais difícil do que ter que esperar. Para nós, esperar é uma coisa tão difícil. Mas nós sabemos que tu nos chamas a esperar porque tu tens coisas ainda melhores para nos dar do que aquelas que nós podemos sequer sonhar, Senhor. Por isso, ajuda-nos a agarrar as tuas promessas, a olhar para Jesus e a esperar como deve ser. Nós pedimos-te em nome dele. Amém. É isso. Vamos até à carta aos Hebreus. E estamos nesta série que tem o objetivo de conhecer quem é Jesus. Não estamos a fazer um estudo profundo da carta aos Hebreus, de passagem a passagem, mas usá-las como rampa de lançamento para, a partir delas, nós percebermos quem é Jesus. Porque estas passagens todas são sempre acerca de Jesus. A carta de Hebreus é acerca de Jesus, como toda a Bíblia é. E a semana passada, o Newton esteve-nos a pregar a primeira parte deste capítulo 6, que, se bem se lembram, diz-nos o pior que pode acontecer por homens mudarem. E tem aquela passagem assustadora que nos diz que há pessoas que até podem provar as coisas de Deus e se virem a afastar. Homens mudam e, por isso, a primeira metade do capítulo 6 vai dizer o pior que pode acontecer por homens mudarem. Esta segunda parte do capítulo 6 tem a boa notícia. Vai dizer o melhor que pode acontecer por Deus não mudar, precisamente. Por isso, se há uma primeira parte de ameaça, há esta segunda parte de amor bem claro do melhor que pode acontecer por Deus não mudar. Mas antes disso, queria que folheasses um bocadinho comigo a carta aos Hebreus, só para te situares e apanhares o embalo. Abram lá comigo em Hebreus 1, assim muito rápido. Vamos mesmo fazer panoramicamente. Hebreus 1 começa logo a dizer que Deus tem vindo a revelar-se ao longo dos séculos, de várias maneiras, através de homens, através da lei, mas que depois veio Jesus e que isso é melhor do que qualquer outra revelação que Deus tenha feito. E nesse sentido, a carta aos Hebreus vai ter sempre esta narrativa de isto é bom, isto foi bom, Jesus é melhor ainda. Começou logo a dar essa declaração, depois vai avançar para os anjos, ainda no fim do capítulo 1. Anjos são bons, Jesus é melhor. Folheia comigo. Capítulo 2, começa a falar dos sacerdotes. Os sacerdotes são bons. Os sacerdotes impediram muitas vezes que Deus fulminasse o povo no Antigo Testamento. Deus podia ter arrasado o povo, mas estavam lá sacerdotes para cobrir o espaço entre Deus e o povo, mediar, estar no meio entre Deus e o povo
sobreviveu. Foi Deus que pôs os sacerdotes. Mas Jesus é melhor ainda do que um sacerdote. Capítulo 3. Moisés foi mesmo bom. Moisés é uma pessoa espetacular no Antigo Testamento. Jesus é melhor. Jesus é um Moisés melhor que Moisés. Jesus é aquele para o qual Moisés apontava. 4. Voltamos a falar do descanso. Descansar é bom. Jesus é melhor. É o nosso descanso. Sacerdotes outra vez. Capítulo 5. Voltamos outra vez à antiga aliança. Sacerdotes. Jesus melhor. Capítulo 6, então, como eu vos disse, depois de termos posto isto tudo assente, vai-nos falar do pior que pode acontecer pelo homem mudar e o melhor que pode acontecer precisamente por Deus não mudar. Jesus é o ponto de todas as coisas, nós vimos isso logo ao início. E agora vai surgir mais um personagem muito importante. Falámos de Moisés, quem é que vai surgir agora? Que falámos na passagem de hoje. Melquisedeque eu nem vou lá, ok? Vou deixar para quem tem a batata na próxima semana, vai ter que pregar sobre Melquisedeque. Qual é que é o outro homem que surge aí? Muito importante. Abraão. E Abraão é bem importante no Antigo Testamento. Aliás, mesmo quem não tem fé, hoje em dia, sobre o pretexto de fazer equivaler tudo, diz as fés abraâmicas. Somos todos irmãos, somos todos filhos de Abraão, porque até os muçulmanos reconhecem Abraão como um personagem completamente central. Deus é conhecido na Bíblia como o Deus de Abraão, depois do filho dele, Isaac e Jacó. Abraão é mesmo importante. Mais uma vez, Jesus vai ser melhor. Com Abraão surge também um conceito fundamental, obrigado João, um conceito fundamental na Bíblia, que é o conceito de promessa. Abraão é conhecido por Deus lhe ter feito promessas, por outras coisas também, já vamos ver, mas esta ideia de promessa que vai ser introduzida agora nesta carta aos Hebreus é fundamental. E deixa-me fazer uma pergunta, Otto. Eu sei que tu não adoras quando eu te faço perguntas. Sabes qual é que é o currículo que estás a dar na tua escola dominical? Sabes como é que se chama? Como é que se chama? Fiel às suas promessas. O Giovanni é professor do Otto e de outros da idade dele também e está a dar um currículo chamado Fiel às suas promessas, que é só sobre isto. São 40 lições acerca das promessas de Deus. Meninas, Leonor, também deste hoje uma lição deste currículo, não foi? Deus é fiel às suas promessas? Foi Deus, qual é que era a promessa de hoje? Deus vai castigar-te. É quase isso. Deus vai disciplinar-te. Mas é verdade. Riam-se. Deus vai disciplinar-te, exatamente. Nós pensamos, promessas boas. Deus vai disciplinar-te. Vou-vos dizer qual é que vai ser a aula do outro que o Giovanni vai dar a próxima semana. Sabem qual é que é? As promessas de Deus para quem não tem fé. Tem 3 pontos a lição. Não se assustem, isto vai-vos assustar um bocadinho. Primeiro ponto da lição que o Giovanni vai dar ao outro. O outro é este outro que está aqui. A misericórdia de Deus para aqueles que não têm fé não vai durar para sempre. Primeiro ponto. Fixe. Segundo ponto. Deus prometeu um castigo eterno no inferno para quem não tem fé. Segundo ponto. Terceiro ponto. O inferno é um lugar de grande dor e grande sofrimento. Giovanni, para a semana vai ser isto, ok? Mas isto são promessas que Deus faz na Bíblia. As promessas não são coisas maravilhosas. Há promessas que vão trazer este lado. Deus vai disciplinar, tem uma promessa que pode ser boa e pode também ser recebida com algum temor. Vou-vos ler só mais uma coisa e depois vou sair aqui deste currículo do Otto e das meninas que estão aí. A introdução da lição número 1 deste currículo tem um contexto sobre o que é que se vai falar ao longo do currículo todo. Diz assim, agora vou citar mesmo. É espantoso que Deus seja bom para todos. Todas as pessoas, sem exceção, são indignas da misericórdia de Deus e, no entanto, Deus estende a sua misericórdia a todos. Que Deus tão misericordioso e gracioso que nós temos. A sua bondade é demonstrada em centenas de promessas que Deus faz ao seu povo na Bíblia. Cada uma delas, uma promessa de nos fazer o bem e de ser o tipo de Deus que é digno da nossa admiração e louvor. Cada promessa é como um presente de Deus. Algumas são para todos, outras apenas para o seu povo. Cada promessa é certa, dada por aquele que colocou o seu arco-íris no céu como sinal da sua fidelidade em cumprir as suas promessas. Isto é um currículo para crianças de 8 e 9 anos. Isto são lições que nós ainda precisamos de assimilar. Deus fazer promessas é uma boa notícia para o Otto, é uma boa notícia para mim e deve ser uma boa notícia também para ti. E isto é o que Abraão nos ensina, é por isso que o exemplo de Abraão é evocado. Deixa-me só fatiar a passagem de hoje em 3 partes. Primeira parte,
nós vamos fazer a primeira fatia entre o versículo 13 e o 15, em que nós vamos falar do exemplo de Abraão. Primeira parte. Segunda parte é o valor de uma promessa de Deus, entre os versículos 16 e 17. E por fim, 18 e 20, a resposta que tu deves dar a uma promessa de Deus. A resposta que nós devemos dar. Põe os olhos comigo nos primeiros versículos, do 13 ao 15. Abraão vai ser apresentado como um exemplo. E deixa-me perguntar-te, porquê é que Abraão é um exemplo? Diz lá a primeira coisa que aparece aí. Abraão é um exemplo por uma coisa que não tem a ver com ele. Abraão é um exemplo porque ele recebe logo aí. Abraão é um exemplo, tu deves olhar para Abraão porque ele recebeu promessas. Isso já faz dele um exemplo suficiente. Não tem a ver com ele, tem a ver com o Deus dele. Segunda coisa que te faz Abraão ser um exemplo, que está nesta passagem, é ele ter sido, ou ele ter tido, paciência. E as duas coisas estão bem ligadas. Abraão vai ser um exemplo por ter recebido uma promessa de Deus, e Abraão é um exemplo por ter esperado com paciência por uma promessa de Deus. Não há um sem o outro. Se não gostares de esperar, tu vais ter um problema em receber promessas de Deus. Porque quando Deus te faz uma promessa, muitas vezes tu vais ter que esperar por ela também. E nós somos muito maus a esperar. A nossa experiência com promessas por cumprir é grande. Mesmo das promessas que nós fizemos e não cumprimos. Sabem, até com os meus filhos às vezes acontece. Eu digo-lhes uma coisa, depois não acontece, não porque eu estou a tentar mentir, mas porque os nossos planos mudam, porque eu não sou Deus. Os dias mudam, eles ficam doentes, os planos têm que mudar e eles dizem-me, tu prometeste. Eu disse, não prometi. Eu disse que tínhamos planeado isso, mas eu não sou Deus. Eu não controlo as circunstâncias. Deus controla. E isso, não querendo antecipar já ao fim, mas isso é parte da mensagem que eu vos quero pregar esta manhã. Tu podes confiar em Deus para cumprir as suas promessas, porque ao contrário de mim, Ele controla as circunstâncias todas. Não estou a dizer que tu não podes prometer, mas tu podes mesmo confiar nas promessas de Deus, porque Ele tem a capacidade de controlar todas as circunstâncias para que elas se cumpram. Não há nada que vá surpreender Deus. Por isso, se Ele promete, podes ter a certeza que Ele vai cumprir. Tu não podes querer seguir o exemplo de Abraão na primeira parte, de receber promessas, sem teres seguir o exemplo dele na segunda parte, teres que ser paciente. Vamos então desenvolver este caráter de Deus. A segunda secção, do versículo 16 ao 19. O valor das promessas de Deus. Promessas e juramentos é o conceito que é introduzido aqui nesta segunda secção. E para isso nós precisamos ter algum contexto destas interações entre Deus e Abraão. Quem é que sabe o capítulo onde Deus chama Abraão para o tirar da sua terra e o mandar para uma terra que ele não sabe sequer qual é? Gênesis 12, exatamente. Aí é onde Deus faz uma promessa logo a Abraão. Logo em Gênesis 12. Vai dizer, vais sair da tua terra, porque eu vou fazer de ti uma grande nação e a partir de ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12. Deus faz logo uma promessa a Abraão. Depois vai avançar. Abraão, nessa altura, tinha 75 anos. Situem já, 75 anos. O texto vai avançar. Gênesis 15. Deus vai mais uma vez encontrar-se com Abraão e vai haver uma coreografia um bocado macabra. Se estivermos a ler assim a Bíblia, Gênesis 15 vai ser daquelas que nos pode levantar questões, porque Abraão adormece, aparecem uns animais cortados ao meio e Deus passa numa coluna de fogo no meio dos animais. Isto para nós é estranho, mas naquela cultura, quando havia um pacto entre duas pessoas, era normal cortarem-se animais ao meio. As duas pessoas que estão a fazer parte desse pacto, dessa aliança, passam pelo meio dos animais, como quem diz, se nós não cumprirmos isto, é isto que nos vai acontecer. O mesmo destino que estes animais. Nós vamos ter cerrados ao meio. Curioso, isto acontece, quem é que passa lá pelo meio? Deus. Abraão não passa. Estás a ver onde é que a Bíblia está a chegar com isto? Quando Deus faz uma promessa, como esta que fez a Abraão, porque há promessas condicionais, mas esta é incondicional. Só depende dele. Abraão, nesse sentido, vai ter que confiar em Deus. Porque quem vai fazer o trabalho de assegurar que aquilo se vai cumprir vai ser mesmo Deus. Até porque Abraão vai tentar dar uma ajuda depois para que essa promessa se cumpra e não vai correr bem. É Deus que vai fazer isso acontecer. Deus vai concretizar um bocadinho mais essa promessa a Abraão, vai dizer que ele vai ter um filho e que esse filho vai gerar uma descendência que vai abençoar todas as nações, mas Abraão tem 75 anos, começa a ver os anos a passar
e a coisa não está a acontecer. Até que finalmente acontece quando ele já tem 100 anos e tem um filho chamado Isaac. E depois, no capítulo 22, que é o último de contexto que eu vos quero dar, no capítulo 22, Deus vai testar Abraão e vai pedir a Abraão para lhe entregar o seu filho, sacrificá-lo. Abraão vai confiar na promessa que Deus fez. Ele não sabe bem o que é que vai acontecer. Porque ele sabe que Deus lhe tinha dito que ele ia abençoá-lo através daquele filho, e Deus está a pedir para matar aquele filho. Ele não sabe bem o que é que vai acontecer, mas ele sabe que Deus é fiel às suas promessas, então ele vai. Ele está pronto para o matar, Deus manda que ele pare, poupa-o, e quando Abraão, já testado, interage com Deus, é quando Deus vai fazer este juramento que diz nesta passagem, que jura por si mesmo. Neste capítulo 22, e agora deixem-me só ler brevemente esta parte. Deixem-me só apanhar aqui o versículo. Exatamente. Capítulo 22, versículo 15, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Segunda vez porque a primeira tinha sido: não mates o teu filho. Okay? É neste cenário que está a acontecer. A primeira foi: não mates o teu filho. Segunda vez: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Deus jura por si mesmo. Porquê? Podes-te perguntar. Porque Ele não tem nada maior por quem jurar. Deus é o maior valor que existe. Deus, como não tem nada maior por que jurar, jura por si. E é interessante, quando tu vais a esta passagem de Hebreus, diz que por meio de duas coisas imutáveis, imutáveis significa duas coisas que não podem mudar, tu podes mesmo ter confiança no que Deus diz. A primeira coisa é Deus prometer, e por cima de Deus prometer, não satisfeito com isso, Deus vai jurar por cima. Porque quando Deus promete, tu já podes confiar. Já podes confiar. De certo modo, o juramento de Deus é uma redundância. Deus está a ser redundante. Mas Deus está a ser redundante porque Ele quer mesmo ser abundante a mostrar a forma como te ama. Deus é redundante porque é abundante na forma como quer dizer: tu podes confiar em mim. Eu vou cumprir as minhas promessas todas. Eu vou cumprir. Duas coisas que não mudam, uma promessa e um juramento de Deus, asseguram que a tua esperança não tem de mudar também. O que é que Deus quer com isto? E aqui no versículo 17 tu encontras o coração deste texto. Porquê é que está aqui este capítulo 6? Porquê é que está aqui esta secção que eu acabei de ler no capítulo 6? Versículo 17 diz que Deus quer mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Deixa-me dizer isto de uma maneira mais simples. Deus quer mostrar de uma maneira mais exuberante, à grande, que o seu conselho, que as suas promessas não mudam. Para quem? Para aqueles que as receberam. Quem é que são os herdeiros da promessa? Eu espero que sejam vocês que estão a ouvir esta mensagem, eu também. Deus quer dizer: tu podes confiar porque eu prometo, tu podes confiar porque eu juro, tu podes confiar porque eu sou Deus. Eu tenho uma capacidade que tu não tens para cumprir tudo aquilo que digo. Abraão está lá para nos lembrar disso também. E sabem, é interessante, pois nós não quero antecipar futuros capítulos do livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus, uma das coisas que nos vai dar é detalhes do que é que passou pela cabeça de Abraão quando ele estava a matar o seu filho. Uma das coisas que vai dizer é que Abraão sabia que uma das coisas que Deus podia fazer era, depois do filho morrer, ele podia ressuscitá-lo, se quisesse. Não foi esse o plano de Deus. Mas Abraão já sabia com quem é que se estava a meter. Que se Deus prometia, Deus manda na vida, Deus manda na morte, Deus manda no que quiser. Deus tem argumentos e capacidade para fazer cumprir as suas promessas. O que nos leva à nossa resposta, à terceira secção deste texto. O que Deus quer mostrar, vimos isto no versículo 17, está ali para tornar claro o que Deus quer que tu mostres. Até agora falámos só de Deus, mas o texto depois vai virar para ti. Deus está a mostrar coisas acerca de si, porque Deus quer que tu mostres coisas também. Que tu tenhas uma resposta às suas promessas. Isto é a parte da aplicação do texto também. O que é que Deus quer que tu mostres? Encontras no versículo 18. Uma firme consolação por Deus não mentir e um refúgio em reter a esperança proposta. Uma firme consolação, porque sabemos que Deus não mente, e um refúgio em reter a esperança proposta. E há aqui uma ideia que se perde na tradução.
destas duas, firme consolação e reter a esperança. Porque a palavra reter, no seu original, tem uma ideia de firmeza que não passa tão bem quando nós estamos a ler assim nas nossas traduções. Reter, e agora vou-me armar como se soubesse grego, não sei. Neste caso, perguntei mesmo ao Copilot, perguntei mesmo ao inimigo qual é que é esta palavra no grego, e depois fui ver a etimologia. Mas o Copilot disse que esta palavra é krateo. Krateo. Reter. E krateo significa agarrar firmemente, dominar, governar, tomar posse. Por exemplo, é desta palavra krateo que vem a palavra cracia. Quando vocês têm democracia, governo do povo, burocracia. Isto é tudo uma burocracia. Governo do quê? Dos escritórios, dos funcionários. E podemos ir para aí fora com as várias... Teocracia, governo de Deus. Quando nós temos esta palavra krateo, tem a ver com esta ideia de dominar, tomar posse. É a mesma palavra que, se tu fores folhear o Novo Testamento, é usada para quando diz que Herodes agarrou e prendeu João Batista. Lembras-te quando Herodes fez isso? O que é que aconteceu a João Batista? Depois, cabeça cortada. Ele conseguiu ou não conseguiu agarrá-lo? Conseguiu, agarrou-o bem. Dominou-o mesmo. O fim dele foi mesmo ficar sem cabeça. É a mesma palavra também que, por exemplo, em Marcos 7, tu encontras quando Jesus está a discutir com os fariseus, que eram os grandes religiosos da época, e eles estão a arranjar refúgio nas tradições deles para não obedecer a Jesus, e Jesus vai-lhes dizer: vocês estão dominados pelas vossas tradições. Krateo também. O que é que esse apego, esse agarrar às tradições fez com os fariseus? Onde é que eles levaram Jesus? À cruz. Eles agarraram ou não agarraram? Estavam sempre atrás de Jesus. Estás a ver onde é que a Bíblia quer chegar? Tu, no mínimo, vais ter que agarrar a esperança com a mesma dedicação que Herodes se atirou a João Batista, fez com que ele morresse em último grau, e com que os fariseus se agarraram à tradição, levando-os a matar Jesus. Eles foram ou não foram dedicados? Tu tens que ser dedicado igualmente a agarrar-te à esperança que Deus te propõe. Não é uma coisa passiva. Tu tens que agarrar mesmo. Agarrar unhas mesmo. Tens que ter unhas. Tens de te agarrar à esperança que Deus propõe. Não basta esperar sentado. Tu tens que esperar firme. Tu vais passar por momentos, por exemplo, aplicando a coisas práticas da nossa vida, vais passar por momentos em que tu agarraste à esperança, vais ter a tendência para só querer ver o fim das coisas más. Isso é uma coisa boa, desejar que as coisas más acabem. Fim da doença, fim da morte, viemos de uma semana difícil, fim destas coisas todas. Isso é uma coisa boa. Mas não fiques por aí. Não fiques por aí. Tu tens que agarrar com dedicação. Não fiques só no desejo que o fim das coisas... do fim das coisas más. Deseja o início das coisas boas. Porque Deus, quando promete coisas, não está-te só a prometer pelo mal que vai acabar. Está-te a prometer pelo bem que vai começar também. Agarra essa esperança. Deus promete mesmo. Deus promete mesmo coisas. Não diz só que as coisas más vão acabar. Diz que coisas boas vão começar. Esperar como deve ser, à moda de Abraão, é assim. É agarrar-te com unhas às promessas de Deus. É as promessas tornarem-se quem tu és também. Abraão é conhecido por Deus lhe ter feito promessas. Tu deves ser conhecido pelas promessas que Deus te faz. Por isso é que o Otto tem um currículo de 40 lições acerca das promessas de Deus. O que nós estamos a tentar fazer é começar a moldá-los, tipo plasticina, o Otto, as outras crianças da igreja, para dizer: nós queremos que o teu caráter seja moldado pelo facto de Deus prometer coisas. Isto deve ser quem tu és. Não os medos, não o fim das circunstâncias más, mas as promessas que Deus te faz. Quero terminar em Jesus, como devem calcular, porque isto é sempre acerca de Jesus. Quando tu falas de promessas na Bíblia, tu falas sempre acerca de Jesus. A Bíblia diz-nos que Jesus é o amém, o sim, a todas as promessas que Deus te faz. Por isso não dá para falar de promessas sem estarmos a falar de Jesus. Qualquer promessa que Deus te faça sem Jesus não tem o seu sim, não tem o seu amém. Tu só podes dizer amém a uma promessa que Deus te faz por causa de Jesus. Quando Deus prometeu aquelas coisas a Abraão e cumpriu, Ele cumpriu verdadeiramente as coisas que tinha prometido a Abraão quando Jesus encarnou. Sabes porquê? Porque naquele dia, em Gênesis 22,
em que Abraão ia matar o filho, sem saber bem como, o que é que ia acontecer, e Deus o livrou. Ele não teve que matar o seu filho. Mas aquele filho só não morreu para que anos mais tarde esse filho pudesse ter filhos, esse filho dele pudesse ter outros filhos, e netos e bisnetos, até vir Jesus. E mais uma vez um pai está lá para assegurar que a promessa se vai cumprir. O filho confia que essa promessa se vai cumprir. O filho é o cumprimento dessa promessa, e desta vez não houve cordeiro para safar. Desta vez o filho morreu mesmo. Para que a promessa se cumprisse mesmo. Quando políticos te fazem promessas, quando governadores te fazem promessas, quando até tu fazes promessas, quando tens argumentos para cumprir, há um lado de desconfiança que tu de facto deves ter. Não porque as pessoas não tenham boa vontade, mas porque as pessoas não têm capacidade de governar todas as coisas. O crateo, não tens capacidade para governar todas as coisas. Mas Deus tem. Mas Deus tem. E já provou isso com Abraão, e já provou isso com aquele que foi melhor que Abraão, que foi Jesus. Jesus é o sim, o amém de cada promessa que Deus te pode fazer. A tua identidade pode ser construída nas promessas de Deus, porque a tua identidade deve ser construída em Jesus. Jesus é a tua promessa. Quem é Jesus? É o teu precursor, é o que diz nesta passagem. Ele foi à tua frente, mas ele também foi antes de ti. Jesus não entrou só por ti. Ele entrou antes de ti. Tu também vais entrar. Deus já prometeu isso. A promessa a Abraão, que todas as nações iam ser abençoadas, vai ser provada por ti. Hoje tu vais provar o pão, beber o vinho, para lembrar um dia em que tu vais mesmo provar isto. Sabes porquê? Porque Jesus morreu mesmo. Porque Deus tem capacidade para cumprir esta promessa. Tu podes descansar nas promessas de Deus. Podemos agarrar as promessas de Jesus, porque o governo de todas as coisas é dele. Agarrar e governo, casa estas palavras na tua vida. É aquele crateo. Agarra com unhas, porque Deus tem o mundo agarrado de facto. Ele governa todas as coisas. E por isso tu não deves deixar que a tua vida seja governada por outra coisa que não o governo de Deus. Sabes o que é que nós não gostamos de esperar? Porque nós ainda estamos a tentar agarrar a nossa vida sozinhos. Governar a nossa vida. Abraão, nesse sentido, é um bom exemplo também porque ele não foi diferente de ti. Abraão tentou fazer isso. Sabes o que é que Jesus fez? Jesus, que sim tinha a capacidade para governar, ele confiou em Deus Pai ao ponto de se entregar e morrer. Ele tinha a capacidade de impedir que isso aconteça. Ele sim. Tu não podes acrescentar 1 centímetro, 1 minuto à tua vida. Jesus é eterno. Ele sim tinha a capacidade de governar tudo e entregou-se para que tu possas ter a tua vida marcada pelo seu governo, pelas promessas de Deus que têm nele o seu amém. Por isso, não esperes sentado, não esperes passivamente. Quando pensares em paciência, em esperar, pensa nesta ideia de agarrar com unhas por causa de Jesus. Governares a tua vida vai correr mal. Confia em Deus e nas suas promessas e deixa que sejam elas a governar a tua vida. Que o Senhor nos ajude.